Fala galera, hoje é dia de Santo. É uma história nacional do universo Guará, escrita por Alex Mir, desenhada por Di Lacerda e colorizada por Matheus Magnanini no ano de 2021. Santo é um quadrinho nacional, uma das primeiras histórias do Almanaque Guará, e é a primeira história finalizada por enquanto, com 3 edições. É uma HQ que aborda o místico e o sobrenatural, em 3 edições independentes, mas que se ligam com os personagens principais como o Padre Marinho, o Seu Zé e, claro, Salvador, o Santo. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com uma criança chamada Sarah sendo colocada para dormir pelos seus pais numa noite que parecia normal como qualquer outra. Mas essa noite era tudo menos normal, porque no meio da madrugada a pequena Sarah desperta, completamente assustada e gritando com a visão de uma mulher vestida de branco, flutuando e com lágrimas de sangue. Era uma assombração. No outro dia, numa pequena paróquia, o Padre Marinho é solicitado por alguém no confessionário, dizendo que era uma urgência. Quando o padre vai para lá, o homem diz que ele pecou, ele matou. Ele vê espíritos e manda demônios de volta para o inferno. E quando o padre se assusta com isso e se incomoda pelo homem fumar um cigarro ali dentro, o homem o ataca. Esse era Salvador, o Santo. Salvador tá ali com um espírito que o acompanha desde criança, o Seu Zé. E ele atacou o padre porque o Seu Zé sentiu a presença de um demônio ali dentro. Nesse momento, Dona Milu, uma das integrantes da igreja, vê a cena e o padre tenta pedir ajuda para ela. E nesse momento, o Salvador percebe que cometeu um erro. O demônio que ele caçava não estava ali no padre, mas sim nela, na senhora Milu. A mulher possuída tenta golpear Salvador, mas com água benta ela se contorce de dor e com um exorcismo o demônio deixa a senhora. E assim que cumpre a sua missão, Salvador pede desculpas ao padre pela bagunça e se despede. O Padre Marinho lhe agradece, mas diz que antes dele ir embora, ele poderia ser útil, porque existe uma família ali na sua comunidade que está tendo problemas com uma assombração. Salvador e Seu Zé então vão conhecer a família da pequena Sarah e o seu pai, Rubens, lhes conta o que aconteceu. Enquanto Salvador e ele conversam no escritório, o Seu Zé dá uma olhada pela biblioteca que Rubens tem ali e um livro em particular lhe chama a atenção. Então o espírito diz que tem algo de estranho ali. E bem nesse momento, a esposa de Rubens, Brida, grita pedindo por socorro. A assombração daquela mulher estava de volta, mas Salvador estava ali e tenta pegá-la, mas a mulher toca a testa de Salvador como se quisesse lhe dizer algo. E antes que algo mais acontecesse, o Seu Zé a expulsa momentaneamente. Só que sem descanso, a assombração agora vai para cima da filha do casal, a pequena Sarah. Salvador e Seu Zé correm até o quarto dela e nesse momento Salvador se abre e diz para que a fantasma lhe mostre o que quer lhe mostrar. Assim, Salvador tem visões de várias pessoas encapuzadas num ritual, um sacrifício de uma jovem, guiado por alguém com um livro familiar. Mas nesse ritual algo dá errado. Qualquer palavra dita errada poderia ter desencadeado isso. E isso causou a morte de todos, menos de um deles. Então Salvador entende. E vendo o livro, ele volta para o escritório acusando Rubens de ter sacrificado aquela jovem num ritual. Ele o viu com o mesmo livro em mãos. Aquele livro que estava na sua biblioteca. Mas Rubens não estava entendendo nada. É então que a jovem assombração aparece e olha para a mulher, para Brida. E assim ela chora, dizendo que ela não sabia onde estava se metendo. E aquilo era um ritual que invocaria um demônio. Mas algo deu errado e todos morreram. Assim, com a confissão, Brida é presa depois de todos esses anos.
E mesmo isso tendo acontecido anos atrás, a jovem sacrificada ficou próxima dela, se fortalecendo até esse ponto, onde ela pudesse ser vista. E agora, graças a Salvador e ao seu Zé, ela finalmente pode descansar. Um tempo depois dessa aventura, Salvador vai até o bar de Cissa, no Rio de Janeiro. Cissa é uma velha amiga e pediu que ele fosse até ali, porque alguém queria falar com ele. Cissa então recebe uma entidade que alerta Salvador sobre um mal que estava surgindo. Se trata de um tipo de seita que tem como fachada uma igreja evangélica, onde o líder tem posse de alguns artefatos sobrenaturais, incluindo a lança de São Jorge. Aquela igreja tem a intenção de destruir a lança porque a considera como um falso ídolo. Mas o pastor, o líder daquela seita, na verdade usa esse artefato para causar um tipo de hipnose nos seus fiéis, para que todos o sigam cegamente. Assim, Cissa leva Salvador e o seu Zé para lá para recuperar a lança. E com isso, eles invadem o local. Mas quando os três invadem os porões daquela igreja, enquanto um culto era realizado inclusive, eles são encontrados. Com posse da lança, o pastor então usa aquele poder para hipnotizar os invasores. Mas Salvador tem o seu corpo fechado, mas Cissa não, e ela é hipnotizada. Assim, ela ataca Salvador pelas costas e o nocauteia. E agora, Salvador é jogado no meio do culto, onde está amarrado. E ali, o pastor diz que vai acabar com esse homem que ataca a sua igreja. Esse homem que veio para destruir a crença de todos ali. Mas quem iria fazer isso seria a sua amiga Cissa. Controlada então, Cissa começa a atacar, inclusive com uma mágoa revelada pela lança, de que Juliana, uma amiga dela e de Salvador, teria morrido por ele ter se afastado delas. Mas quando Cissa daria um golpe fatal em Salvador com a lança de São Jorge, o seu Zé aparece e incorpora nela, a controlando e salvando o santo. Desse jeito, tirando o controle do pastor sobre ela. O problema é que com isso, com toda essa confusão, o pastor foge. Mas antes consegue hipnotizar toda a sua igreja para atacar Salvador. Só que agora, com Salvador pegando e controlando a lança de São Jorge, ele consegue quebrar a hipnose do pastor e finalmente tudo volta ao normal. Assim, a lança de São Jorge é deixada na igreja do Padre Marinho. E ali Cissa agradece e se despede. Mas antes de partir, Salvador diz que entende a mágoa que ela guardava dentro de si. Mas se ele tivesse ficado por ali, a sua amiga Juliana não teria perdido só a vida, mas também perdido a sua alma. Com tudo isso resolvido, num outro dia, na verdade numa outra noite, crianças jogam futebol num campinho improvisado. Quando a bola cai no meio da mata que existia próximo dali. E quando um dos garotos vai buscá-la, uma voz estranha o chama, deixando todas as crianças catatônicas. Na manhã seguinte, o Padre Marinho percebe que existia indícios de magia por ali. Então ele chama Salvador, que vai com o seu Zé até o local. E eles confirmam que algo esteve por aquele lugar. 2 criaturas, e uma era bem grande. Então eles vão investigar. Enquanto isso, existia por ali um famoso terreiro com o pai de santo Carlinhos, que nessa noite finalizava os trabalhos, sem saber que estava sendo observado por 2 criaturas. E quando todos vão embora, as criaturas invadem o terreiro procurando por ele. Uma das criaturas, a menor, ordena que o maior pegue aquele pai de santo. E quando Carlinhos o vê, ele tenta desesperadamente fugir e se esconder pela casa. Mas tudo era inútil. Aquelas criaturas tinham um grande poder sobrenatural. Só que, seguindo as pistas, Salvador e seu Zé chegam nesse momento e confrontam aqueles 2, perguntando o que aconteceu com as crianças. Assim, a criatura menor se apresenta. Ele é o Jaci Jaterê e o outro é o Mapinguari, 2 seres místicos do folclore brasileiro. E enquanto o Mapinguari enfrenta Salvador, Jaci continua indo atrás de Carlinhos.
No meio de um combate, seu Zé ajuda Salvador e o faz perceber que ele está num terreiro, e assim ele se dá conta e então materializa o Oxé, o machado de Xangô. Com ele então, Salvador contra-ataca e derrota o Mapinguari e vai agora atrás do Jaci, iniciando um outro combate. Mas o Jaci tem um cetro de poder e ele dispara uma rajada de energia na direção do Salvador. Mas o seu Zé se joga na frente e ele é sugado pelo cetro, deixando o Jaci sem reação, que não esperava por isso. Aproveitando então, Salvador lhe dá um golpe e o Jaci solta o cetro. Assim, ele é derrotado. Salvador então o questiona sobre as crianças e o Jaci diz que ele não fez mal a elas. Ele não faria mal a nenhuma criança. Elas estão seguras. E nesse momento, o Jaci implora para que o Salvador o solte e vá atrás de Carlinhos. O vilão da história ali não é o Jaci ou o Mapinguari. O vilão era o pai de santo corrupto, porque Carlinhos mantinha uma senhora em cativeiro. Acontece que o pai de santo herdou aquele terreiro do seu pai, mas nunca teve os mesmos poderes que ele, e assim o terreiro ia de mal a pior. Até que um dia, uma ave gigantesca caiu por ali e ela se transformou naquela mulher. E ao tocá-la, Carlinhos podia ter visões do futuro. Assim, ele a manteve presa para usar os seus poderes, ganhando mais adeptos para o seu terreiro e ganhando mais dinheiro com isso. Aquela senhora é a Matinta Pereira, também uma figura folclórica. Durante essa explicação, o seu Zé surge, saindo do cetro e tomando o corpo do Mapinguari. Ele então pega o cetro do chão e dispara na direção do pai de santo. Assim, o seu Zé explica que viu as crianças naquele reino dentro do cetro e todas estavam bem. O Jaci não é mau. Ele as mantinha seguras. O mal, na verdade, era Carlinhos, mostrando que as aparências enganam. Assim, os garotos voltam ao normal e agora o Jaci e o Mapinguari vão viver entre as pessoas, se dedicando a cuidar de todos ali e da Matinta Pereira. Enquanto o falso pai de santo agora é quem vai ficar catatônico, preso no cetro, pagando por todos os seus pecados. E é desse jeito que termina a história. Santo é basicamente o primeiro quadrinho do novo universo Guará e o carro-chefe do Almanaque Guará. A arte e as cores são bastante competentes, e o roteiro e a narrativa têm um sentimento de série, de episódio. Cada edição é uma história separada, mas que faz parte do mesmo todo. E isso é muito bom para dar uma diversificada entre uma história e outra, mas sempre usando o tema místico e sobrenatural. E o mais legal, usando temas brasileiros. Dá sim para falar que Santo é o Constantine do Brasil. E isso é um grande elogio. O único ponto de atenção aqui é que não existe uma apresentação dos personagens, um desenvolvimento maior dos principais pelo menos, e fica a sensação de que você perdeu alguma coisa. E talvez tenha perdido, porque já existiu uma edição solo no passado, mas por esse ser um novo começo, eu senti falta de uma apresentação melhor. De qualquer forma, esse é só o começo, porque vai ter mais Santo nas próximas temporadas do Almanaque Guará. E inclusive, a obra vai ganhar um filme em live action em breve. E claro que tem mais histórias desse universo vindo por aí, que são histórias para outros vídeos. Porque o Almanaque tem, além de Santo, quadrinhos com histórias fantásticas como Ecos, Cidadão Incomum, Eu Sou o Lume, e logo vai ter o meu próprio quadrinho, o Omerta. Por isso, para você acompanhar essas histórias, eu vou deixar o link para comprar ou assinar o Almanaque Guará aqui na descrição. E vale bastante a pena, principalmente porque são 4 histórias em cada encadernado, só por mais ou menos R$ 25 cada. E além disso, a Guará tem outros ótimos lançamentos, como Espetacular e Meneghetti, e agora o Crisálida. Então o link para tudo isso tá aqui na descrição.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.